A aula 3 do nosso curso Processamento de Sinais Digitais vai ser sobre transformados Fourier. Eu separei em partes porque é um assunto extenso e bastante interessante. Nesta aula nós iremos estudar propriedades e comportamento do domínio da frequência de sistemas discretos no tempo. Começaremos com uma definição breve da transformada de Fourier, algumas propriedades importantes, tais como linearidade, simetria, periodicidade e convolução, respostas de magnitude e de fase, são os espectros, transformada de Fourier em processamento de sinais, transformada de Fourier de sequências especiais, tais como sequências com delay e com simetrias, e sempre com exemplos associados. A transformada de Fourier é uma ferramenta analítica usada para análise no domínio da frequência de sinais e de sistemas dados por sequências senoidais, tais como cosseno de ômega-n, seno de ômega-n ou simplesmente E elevado a j ômega-n, que resume o cosseno de ômega-n mais o j seno de ômega-n, onde ômega é a frequência em radianos. A transformada de Fourier de uma sequência discreta no tempo, ela pode ser aplicada tanto a uma resposta impulso de um filtro, gerando o h de E elevado a j ômega, chamado de função de transferência do sistema, quanto também pode ser aplicada uma sequência de dados para definir o espectro do sinal, gerando um x de E elevado a j ômega. Uma propriedade importante da sequência senoidal é que, se a gente aplica uma senoide de uma dada frequência em um sistema linear invariante no tempo, a saída também será uma senoide na mesma frequência, mas pode ter diferentes fases e amplitude. O mesmo não se pode dizer sobre outras funções, tais como uma onda quadrada. Para demonstrar o que foi dito no slide atual, se a gente tiver uma entrada dada uma senoide complexa x de n igual a E elevado a j ômega 0n na frequência ômega 0, aplicada a um sistema linear invariante no tempo, a saída, como a gente já viu, é uma convolução da entrada com a resposta impulso. Então, a minha entrada é x de n, a resposta impulso h de n. Se fizermos a convolução, teremos um y de n, que é a saída do meu sistema, dado por um somatório de h de k vezes x de n menos k. Então, para cada n na saída y de n, a gente soma em k e faz essa multiplicação, que é igual ao somatório de h de k vezes, substituindo a entrada, o x de n menos k, por E elevado a j ômega 0, n menos k, que é igual a E elevado a j ômega 0, n, vezes o somatório. O coeficiente de valor complexo, dado por h de E elevado a j ômega 0, é exatamente esse somatório, que ele é dado pelo módulo e uma fase. O módulo do coeficiente de h de E elevado a j ômega 0 vezes o E elevado a j, argumento do h E elevado a j ômega 0n, onde a nossa saída, então, será dado por esse coeficiente complexo vezes a entrada E elevado a j ômega 0n, que é dado, então, por um módulo h de E elevado a j ômega 0, vezes um exponencial de j ômega 0n, mais um argumento, mais a fase desse coeficiente de valor complexo, de h de E elevado a j ômega 0. Então, a gente interpreta esse resultado através dessa notação de vetor complexo, onde se vê que a sequência de saída vai ser dada uma exponencial complexa. A gente observa que na mesma frequência de entrada ômega 0, multiplicada pelo coeficiente complexo invariante no tempo, h de E elevado a j ômega 0. Então, este coeficiente introduz fatores de ganho, também chamado de magnitude, dado pelo módulo de h de E elevado a j ômega 0, e também introduz fator de fase, dado por aquele argumento do h E elevado a j ômega 0. Aqui é só uma demonstração dos efeitos de magnitude e fase produzidos por um sistema linear invariante no tempo, onde temos uma sequência de entrada dada por seno de ômega 0n, com ômega 0 igual a π sobre 4, e a saída temos um y de n, então para cada n vai ser igual ao módulo de h de E elevado a j ômega 0, vezes o seno dessa frequência de entrada, ômega 0 de n, mais o argumento de fase da função de transferência h de E elevado a j ômega 0. Então, a saída a gente vê que apresenta a mesma frequência, mas podendo assumir valores de fase diferentes e também de amplitude. Esse resultado é válido para qualquer frequência.
A transformada de Fourier aplicada a uma sequência discreta no tempo, dada pela resposta impulso, é denominada função de transferência, que ela define as características de transmissão e frequência do filtro. Então, a transformada de Fourier da resposta impulso é denominada função de transferência. Ela existe se ela puder ser expressa em uma forma funcional válida e para sequências que são absolutamente somáveis, já que o seu cálculo envolve a soma de um número possivelmente infinito de termos. Então, dada uma sequência H de n, o módulo dessa sequência para todos os valores de n, o somatório, tem que ser menor que o infinito. E também, se aplicarmos uma sequência discreta no tempo para um sinal qualquer x de n, o espectro do sinal será a transformada de Fourier do sinal, que define o conteúdo e frequência daquele sinal de entrada. Primeiro exemplo, medidor da média de 3 amostras dado por resposta impulso, com valores apenas entre n de menos 1 a 1, como mostra o gráfico ao lado. E ele vale 1/3 nesse intervalo. A função de transferência vai ser dada pelo somatório de n de menos infinito a infinito de h de n é elevado a menos j omega n. Como n só tem valor entre menos 1 e 1, então vai ser um somatório de menos 1 e 1 de 1/3, que é o valor do h para esses valores de n, de e elevado a menos j omega n, que é igual a 1/3 de e elevado a j omega mais 1 mais e elevado a menos j omega. Simplificando pela aplicação da identidade de Euler, temos que e elevado a j alfa mais e elevado a menos j alfa é igual a 2 cosseno de alfa, né? Porque temos cosseno de alfa mais j seno de alfa, mais cosseno de alfa menos j seno de alfa, anulando os termos do seno, temos só os termos do cosseno, onde a função de transferência será dada então por 1/3 de 1 mais 2 cosseno de ômega. O exemplo 2 é de um filtro recursivo de primeira ordem, dado pelo h de n, a elevado a n, u de n para todo n. Um exemplo para a igual a 0,6 é fornecido no gráfico ao lado. Temos um número infinito de elementos, ou seja, a sequência é absolutamente somável. O somatório de n menos infinito a infinito desse módulo dessa resposta impulso é igual ao somatório de n0 a infinito, porque temos uma função integral u de n, onde só temos valores para n maior que 0, maior ou igual a 0, o módulo de a de n é menor que o infinito. Se o módulo de a for maior que 1, temos uma soma infinita e a transformada de Fourier, então, não existe. Mas se o módulo de a for menor que 1, temos uma fórmula, pela fórmula da soma geométrica, que o somatório vai ser igual a 1 sobre 1 menos módulo de a para o módulo de a menor que 1. Ou seja, temos uma soma finita, onde a função de transferência será dada, então, por 1 sobre 1 menos a vezes e elevado a menos j ômega para o módulo de a menor que 1, substituindo na equação. Ou seja, para saber se a sequência é absolutamente somável, a gente pode verificar através da fórmula da soma geométrica, onde observamos que a soma é finita para o valor do módulo de a menor que 1. Complexo de um filtro recursivo de segunda ordem, onde a resposta impulso é dada por r elevado a n de cosseno de ômega 0 n, u de n, onde vemos a função de transferência aplicada na forma, e pela identidade de Euler do cosseno, obtemos o resultado, e aplicando a fórmula da soma geométrica infinita para módulo de r menor que 1, temos a função de transferência dada conforme abaixo. Nós usamos aqui sempre, nesses 3 exemplos, o h de n, mas obviamente poderíamos estar usando o x de n, obtendo o espectro do sinal. Essas são as suas propriedades. A primeira que veremos é a propriedade de linearidade. Sabemos do princípio da superposição que uma sequência de saída yn é dado pela soma de suas sequências de entrada. E, se formos aplicados a transformada de Fourier, observamos que a transformada do sinal de saída é um somatório da soma das transformadas dos sinais de entrada. Neste caso, y de e elevado a j ômega é igual a x de 1 de e elevado a j ômega, que é a transformada de Fourier do sinal x de 1, mais o x de 2 de e elevado a j ômega, que é a transformada de Fourier do sinal x de 2. Ou seja, temos a linearidade na entrada e a linearidade, uma fórmula linear, na saída através de suas transformadas. A propriedade de periodicidade. A transformada de Fourier é uma função periódica da variável de valor contínuo ômega da frequência angular com o período 2π, onde podemos observar, se aplicarmos a transformada de Fourier
no E elevado a J ômega e somarmos 2kπ, verificamos que esse somatório será igual ao H de E elevado a J ômega, visto que, para valores inteiros de K e de N, o E elevado a menos J, 2kNπ, que é o cosseno de 2kNπ menos seno de 2kNπJ, onde o seno é 0 e o cosseno é igual a 1. A variável ômega aparece na função apenas como E elevado a J ômega, que é periódica com o período 2π. Né? Então, se o argumento da função for periódico, então a própria função também é periódica. Componentes reais e imaginários da transformada de Fourier. Se tivermos o sinal H de N, resposta impulso, dado pelo H de R de N mais J, H de 1 de N, a gente tem primeiro a parte real e também temos a parte imaginária. Pela identidade de Euler, o H de E elevado a J ômega é igual ao somatório de N menos infinito a infinito da resposta impulso vezes E elevado a menos J ômega de N. Aplicando essa identidade, temos que o somatório de N igual a menos infinito a infinito é igual a H de R de N mais J, H de 1 de N, que são as partes reais e imaginárias do sinal H de N, vezes o cosseno de ômega N menos J, seno de ômega N. Se expressarmos em termos de partes reais e imaginárias, temos que a transformada do sinal vai ser dada pela transformada da parte real mais J vezes a transformada da parte imaginária, onde podemos obter aí a expressão da transformada na parte real e a expressão da componente da transformada a componente imaginária. Componente de magnitude e fase da transformada de Fourier. Através da notação de vetor complexo, temos que a transformada H de E elevado a J ômega é dada pelo módulo magnitude e uma parte de fase, que é o ESP de J do argumento do H de E elevado a J ômega. Se o H de E elevado a J ômega é denominado de função de transferência de um sistema, eu tenho que o módulo dessa função é a resposta em magnitude, onde temos que o módulo de H elevado a J é dado também por H de E elevado a J vezes H asterisco de E elevado a J elevado a 1 meio, onde o H de asterisco elevado a J ômega é o conjugado complexo do H de E elevado a J ômega. E o argumento dessa função é a resposta de fase. Agora, se eu digo que o H de E elevado a J ômega é o espectro para a sequência de sinais, eu tenho aqui, por definição, que o módulo desse espectro é o espectro de magnitude e o argumento do H de E elevado a J ômega é o espectro de fase. Propriedade de funções de magnitude e fase. Se eu tenho uma transformada H de E elevado a J ômega dado pela sua componente real, mais o J vezes a sua componente imaginária, a magnitude será dada por o módulo de H de E elevado a J ômega elevado a 2, que é igual a componente real ao quadrado mais a componente imaginária ao quadrado. E a resposta em fase será dada pelo arco tangente da componente imaginária dividido pelo componente real. A fase será indeterminada quando o módulo de H de E elevado a J ômega é igual a 0 para valores de ômega, nos quais o H de R de E elevado a J ômega é igual à componente imaginária H de I de E elevado a J ômega e igual a 0. Propriedades da transformada de Fourier para a sequência de valores reais. Se eu tenho uma sequência H de N, que é uma sequência de valores reais, a sua transformada de Fourier será dado pela componente real mais J vezes a componente imaginária, aplicando diretamente na fórmula. Aqui o resumo do que iremos ver são as propriedades da transformada de Fourier para a sequência de valores reais H de N. Tem a componente real da transformada dada pelo somatório em N de menos infinito a infinito da sequência H de N vezes o cosseno de ômega N. E na componente imaginária menos o somatório de N igual a menos infinito a infinito do H de N vezes seno de ômega N. Uma propriedade é a simetria do conjugado complexo, onde o H de E elevado a J ômega é igual ao conjugado complexo, que é igual ao H de E elevado a menos J ômega. Todas essas propriedades serão vistas nos próximos slides. A componente real é uma função par, ou seja, a componente o H de R de E elevado a J ômega é igual ao H de R de E elevado a menos J ômega. A componente imaginária é uma função ímpar, ou seja, o H de I de E elevado a J ômega é igual a menos H de I de E elevado a menos J ômega. E o espectro de magnitude é uma função par, onde o módulo do H de E elevado a J ômega, que é o espectro de magnitude, é igual ao módulo do H de E elevado a menos J ômega. E o espectro de fase,
por sua vez, é uma função ímpar, onde o argumento do h de elevado a menos j ômega é igual a menos argumento de h de. Continuando, uma sequência par. Se o h de n, a sequência h de n, for igual a h de menos n, ou seja, a gente reverte apenas no eixo do n, então a transformada h de elevado a j ômega é apenas real. Sequência ímpar. Se a sequência h de n for igual a menos h de menos n, reflete duas vezes, né, na horizontal, depois na vertical, então a transformada h de elevado a j ômega é apenas imaginária. Para provarmos a propriedade da simetria, a gente inverte o sinal da variável de frequência no argumento da transformada h de elevado a menos j ômega, ao invés de ser agora h de elevado a j ômega, invertemos o sinal, que vai ser dado por hr de e elevado a menos j ômega mais j de hi de e elevado a menos j ômega. Aplicando na fórmula, podemos ver que a parte real é uma função par de ômega, porque a componente real é dada pela somatória n, de menos infinito a infinito, do h de n vezes o cosseno, que é uma função par de ômega n, que é igual a h de r de e elevado a menos j ômega n. E vemos também que a parte imaginária é uma função ímpar de ômega, porque o h de i elevado a j ômega é dado por menos o somatório de h de n em n, seno de ômega n, né? Seno é uma função ímpar que vai ser igual ao menos h de i elevado a menos j ômega. E o h de i elevado a menos j ômega é igual ao conjugado complexo. Como o h de i elevado a j ômega é uma função periódica de ômega com período 2π, para sequências discretas de valores reais, toda a informação da transformada de Fourier está contida na faixa de frequências ômega de 0 a π. Então, de 0 a π, a gente tem toda a informação que a gente precisa da transformada de Fourier. A porção na faixa restante de menos π a 0 pode ser determinada por estas propriedades de simetria. Simetria das funções de magnitude e fase. O espectro de magnitude, também conhecido como resposta de magnitude, é a função par da frequência, conforme podemos ver na definição abaixo, onde o módulo de h de elevado a j ômega é dado pela raiz do h de elevado a j ômega vezes h asterisco de elevado a j ômega, que é o conjugado complexo, resolvendo, dando a igualdade do módulo h elevado a menos j ômega, porque o h de elevado a j ômega é o mesmo que o conjugado complexo h asterisco é elevado a menos j ômega, e o h asterisco é elevado a j ômega é o mesmo de h é elevado a menos j ômega, só trocando o sinal do ômega. E o espectro de fase, também conhecido como resposta em fase, é uma função ímpar da frequência. Da mesma forma, alternando o sinal, temos que o argumento do h de elevado a menos j ômega vai ser igual ao arco tangente da parte imaginária dividido pela parte real do argumento de e elevado a menos j ômega, temos esse argumento, que será dado por menos argumento do h de e elevado a j ômega. O primeiro exemplo que iremos ver de espectros de magnitude e de fase é uma sequência de resposta-impulso com retardo, com delay. Ou seja, d de n menos k é igual a 1 apenas quando n for igual a k e 0 nos demais casos. A transformada de Fourier, denominada d de k de elevado a j ômega, será igual ao somatório de n de menos infinito a mais infinito do sinal da sequência de entrada, que é dado por d n menos k vezes e elevado a menos j ômega n. Como só temos valores para n igual a k, então o resultado será e elevado a menos j ômega k, que é dado pela cosseno de ômega k menos seno de j ômega k, através da identidade de Euler. Obtemos, então, a parte real da transformada dada pelo cosseno da frequência angular ômega vezes 1k, e a parte imaginária dada pelo menos seno de ômega vezes o k. E o espectro de magnitude é dado pela raiz da parte real ao quadrado, que é o cosseno ao quadrado de ômega k, mais a parte imaginária ao quadrado, que é dada por seno ao quadrado de ômega k, onde temos a identidade cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado em ômega k é igual a 1. Da mesma forma, poderemos calcular o espectro de magnitude tomando a raiz quadrada de e elevado a menos j ômega k vezes e elevado a j ômega k, aqui também, obviamente, igual a 1. E o espectro de fase, com o espectro de fase é o arco tangente da componente real, componente imaginária dividido pela componente real, temos então como resultado o arco tangente de menos seno de ômega k
que é a componente imaginária, dividida pelo cosseno de ômega k, que é a componente real, ou seja, é igual a arco tangente menos tangente de ômega k, que é igual, então, arco tangente de menos tangente de ômega k é igual a menos ômega k. Então, o espectro de magnitude é igual a 1, independente do valor de k, e o espectro de fase é dado por menos ômega em k. Vamos ver agora como fica a representação gráfica. Podemos observar agora graficamente os espectros de magnitude de fase para k igual a 0, sem delay, para k maior que 0 e para k menor que 0. Em k igual a 0, que é o item A, o espectro de magnitude é constante com a frequência e o espectro de fase é 0. O dedinho é desejado como uma entrada para o filtro porque o espectro da sequência de saída pode ser atribuído à função de transferência do sistema. Para a sequência amostra unitária delayed por k amostras, tanto em B quanto em C, a resposta de magnitude também é constante com a frequência, mas a resposta de fase é linear com a frequência igual a menos k ômega. O exemplo 2 de espectro de magnitude de fase para um medidor de 3 amostras, onde temos a função de transferência dada por 1/3 de 1 mais 2 cosseno de ômega. Podemos ver que esta é uma função real de ômega. Aplicando a fórmula, temos a resposta em magnitude e a resposta em fase. E aqui, graficamente, como ficam esses espectros. Então, dada a sequência H de N, temos o espectro de magnitude, dado conforme o gráfico, e o espectro da fase. O sinal apropriado de π é escolhido para tornar a resposta em fase uma função ímpar da frequência, pois sabemos que a resposta em fase é uma função ímpar e a resposta em magnitude é uma função par. O espectro de magnitude de um filtro indica que o circuito é um filtro passa baixo. Se estivermos considerando o sinal, o seu espectro de magnitude vai indicar que ele tem mais energia em baixas frequências. Devemos ter cuidado para determinar a resposta de fase de um filtro como uma função de transferência de valores reais, porque valores reais negativos produzem uma fase adicional de π radianos, conforme veremos a seguir. Se tivermos uma forma de fase linear da função de transferência dada por h de e elevado a j ômega, que é igual a b de e elevado a j ômega vezes e elevado a menos j k ômega, temos que esse b é a função de amplitude, que é uma função de valores reais de ômega, assumindo valores positivos e negativos. Em notação de vetor complexo, sabemos que a função de transferência é dada pelo espectro de magnitude vezes espectro de fase. Logo, a função de fase ela deve incluir este termo de fase linear e acompanhar as alterações de sinais nessa função de amplitude. Como menos 1 pode ser expresso como e elevado a mais ou menos jπ, irão ocorrer saltos de fase de mais ou menos π em frequências onde essa função muda de sinal. Estes saltos devem ser adicionados ao componente de fase calculado pela função arco tangente. Se tivermos valor positivo da função de amplitude maior ou igual a 0, para todos os ômega não ocorrerá nenhum salto de fase, nenhum phase jump, e a função de fase será dada por menos k ômega. Nesse exemplo, temos a transformada de Fourier de fase linear, onde para n igual a 0, 1 e 2, nós temos valores diferentes de 0. Quando n igual a 0, temos que h de 0 é igual a meio, quando n igual a 1, h de 1 é igual a 1, e quando n igual a 2, h de 2 é igual a meio, produzindo essa função de transferência, meio mais e elevado a menos j ômega, mais meio de e elevado a menos j2 ômega, pode ser simplificada como uma função real, 1 mais cosseno de ômega vezes e elevado a menos j ômega. Então, temos uma função de amplitude, aquele b de e elevado a j ômega, dado por 1 mais cosseno de ômega, onde observamos que, através dessa função, esta função de amplitude nunca é negativa e a resposta em fase é dada por menos ômega. Os saltos de fase, essa descontinuidade, acontece em duas maneiras. Um salto de mais ou menos 2π ocorre para manter a função de fase com a faixa do valor principal entre menos π e π, e um salto de mais ou menos π ocorre quando há uma alteração do sinal na função de amplitude. O sinal no salto de fase é escolhido considerando que a função de fase resultante é ímpar e após o salto cai na faixa menos π até π. Um exemplo 4 é do filtro recursivo de primeira ordem, onde calculamos a resposta em magnitude e separamos a parte real e a parte imaginária para assim encontrarmos a resposta em fase.
Graficamente, temos resultados diferentes dependendo do valor de A. Se o valor de A estiver contido entre 0 e 1, for maior que 0 e menor que 1, teremos um aspecto de um filtro passa abaixo. Temos dois exemplos aí para A igual a 0.9 e A igual a 0.5, onde observamos o espectro de amplitude e o espectro de fase. E para o A entre menos 1 e 0, temos um comportamento completamente diferente, que agora de um filtro passa alto. No exemplo 5, temos o circuito causal da média de 3 amostras, dada por H de N igual a 1/3 para N igual a 0, 1 e 2 e 0 caso contrário, onde a função de transferência é dada pela somatória de N menos infinito a infinito H de N vezes E elevado a menos J omega N, que é 1/3 do somatório de 0 a 2 de E elevado a menos J omega N. Então, podemos calcular, através da abordagem matemática clássica, diretamente da fórmula H de E elevado a J omega igual a 1/3, abrindo aquele termos para de 0 até 2, de 1 mais E elevado a menos J omega, mais E elevado a menos J2 omega. Abrindo o E elevado a menos J omega e o E elevado a menos J2 omega, obtemos a parte real da função de transferência e a parte imaginária da função de transferência. A partir daí, obtemos o espectro de magnitude da função de transferência, 1/3 de 1 mais 2 cosseno de ômega em módulo. Ou podemos também fazer o cálculo através da abordagem direta de Euler, onde sabemos que 1/3 de E elevado a menos J omega, de E elevado a J omega mais 1, mais E elevado a menos J omega, pode ser dado por 1/3 de 1 mais 2 cosseno de ômega, vezes E elevado a menos J omega, que é igual àquela função de fase linear B de E elevado a J omega vezes E elevado a menos J omega. Então, tiramos diretamente que é o espectro de amplitude e também o espectro de fase, dado por, como a gente tem a componente função de amplitude vezes E elevado a menos J omega, então vai ser linear na frequência ômega, ou seja, vai ser menos ômega para ômega de menos 2π sobre 3 e 2π sobre 3, ou quando B de E elevado a J omega for maior que 0, e menos μ mais aquele fator mais ou menos π, para ômega entre menos π e menos 2π, e ômega de 2π sobre 3 e sobre menor ou igual a π, ou quando o B de E elevado a J omega for menor que 0. A fase é indefinida, obviamente, para o módulo quando o módulo de H de E elevado a J omega for igual a 0. Temos o sinal H de N, seus espectros correspondentes, espectro de amplitude, módulo de H de E elevado a J omega, e o espectro de fase. Vamos falar agora sobre o uso da transformada de Fourier em processamento de sinais, tendo como motivação a conversão de uma operação de convolução no domínio do tempo mais complexa para uma operação de multiplicação mais simples no domínio da frequência. Temos a transformada de Fourier desse sinal y de n, que é a saída do sistema LTI, dada pelo somatório de n de menos infinito a infinito, de y de n vezes E elevado a menos j omega n. Em 1, podemos ver como é feita a operação da convolução para obter a transformada de Fourier de sinal de saída, dado considerando a resposta impulso e o sinal de entrada deslocado em K. Se multiplicarmos pela unidade E elevado a j omega k vezes E elevado a menos j omega k, obteremos a equação 2. E observando que o termo h de k é elevado a menos j omega k não é uma função de n, ele pode ser fatorado fora da soma com relação a n, fornecendo a equação 3. Podemos observar na soma em n que o termo x de n menos k representa o deslocamento de x de n por k amostras, obtendo então y de E elevado a j igual a h de E elevado a j vezes x de E elevado a j omega. Ou seja, o espectro de entrada x E elevado a j omega é alterado através de uma operação de multiplicação pela função de transferência do filtro h de E elevado a j omega para produzir a saída y de E elevado a j omega. Procedimento, sabendo que a transformada de Fourier do sinal y de n é dada pelo produto da transformada de Fourier da função de transferência e da transformada de Fourier do sinal de entrada, temos que o y de j omega, com as devidas substituições da equação 1, é dado pelo módulo do h de E de j omega, que é o espectro de magnitude da função de transferência, vezes o módulo de x de E de elevado a j omega, que é
que é a transformada de Fourier do sinal de entrada, vezes a componente de fase, tanto do H quanto do X, essa soma. Portanto, desta forma, obtemos o espectro de magnitude a partir do 1, dado pela equação 2, ou seja, o modo de y de e elevado a j omega é dado pelo produto do espectro de magnitude da entrada, que é o modo de x de e elevado a j omega, vezes a resposta em magnitude de filtro, que é o modo HL de j omega. E da equação 1 também extraímos que o espectro de fase é dado pela soma do espectro de fase da entrada e da resposta em fase do filtro. Um exemplo é a transformada de Fourier em processamento de sinais, dado um sinal x de n, que é igual a 1/3 para n igual a menos 1, 0 e 1, e 0 caso contrário, e uma resposta impulso dada por a elevado a n para n maior ou igual a 0 e 0 caso contrário, calculamos as suas transformadas de Fourier, x de e elevado a j omega e h de e elevado a j omega, respectivamente, obtendo assim o espectro de saída, que é o produto dessas duas transformadas. O espectro de saída é dado, então, por 1 mais 2 cosseno de ômega sobre 3 vezes 1 menos a vezes e elevado a menos j omega, obtendo assim o espectro de magnitude ao quadrado, que é dado pela fórmula 1 mais 2 cosseno de ômega vezes 3 vezes 1 menos a elevado a menos j omega, né, lá do espectro de saída, multiplicando por 1 mais 2 cosseno ômega sobre 3 vezes 1 menos a vezes e elevado a j omega, obtemos o resultado do espectro de magnitude ao quadrado. Vamos agora verificar como fica o espectro de fase. Já o espectro da fase pode ser obtido de duas formas. A primeira delas é obter os componentes reais e imaginários a partir da fórmula acima, obtendo aí que o argumento do y de e elevado a j omega é o arco tangente da componente imaginária dividido pela componente real, que é igual ao arco tangente menos a seno ômega dividido por 1 menos a cosseno ômega. A outra forma é somando a resposta de fase do filtro ao espectro de fase de entrada, fornecendo assim a mesma resposta. Vamos falar agora de transformadas de Fourier de sequências especiais, que serão utilizadas para simplificação de cálculos. Os resultados auxiliarão na análise de filtros digitais posteriores. O primeiro que veremos é a sequência com delay de K amostras. Então, a primeira representação tem a sequência original, H de N, inicializando em N igual a 0, e a sequência com delay denotada por sequência H de N em K, ou seja, H de N em K é a mesma que H de N deslocada em K amostras, H de N menos K. A transformada de Fourier à direita será dada pelo somatório de N menos infinito a infinito do H de N menos K, que é o H de N deslocado, vezes E elevado a menos J ômega. Verificamos que as sequências com delay de K amostras, a função de transferência em K é dada pela forma em 1. E se multiplicarmos pela unidade E elevado a menos J ômega K vezes E elevado a J ômega K, aplicando diretamente na forma, obteremos a equação 2, que, fazendo a substituição de M por N menos K, teremos a função de transferências em K de E elevado a J ômega, que é igual à função de transferência E elevado a J ômega sem delay, vezes E elevado a menos J ômega K. Isso me diz que quando fazemos um delay de K amostras em uma sequência, tanto K positivo, inteiro positivo e negativo, a magnitude da transformada de Fourier não se altera, ou seja, o espectro de magnitude da função de transferência em K é igual ao espectro de magnitude da função de transferência sem nenhum delay. E o termo de fase é linear com a frequência com inclinação de menos K. Esse resultado vai ser esclarecido quando a gente for ver a transformada de Fourier de sequências discretas, de sequências simétricas. Aqui podemos ver os espectros de magnitude e de fase da sequência original e da sequência com delay, observando que o espectro de magnitude é o mesmo, o que muda é o espectro de fase com aquele fator de menos K. Nos projetos de filtros digitais, é comum termos sequências com simetrias em algum ponto no tempo ns. Se tivermos elementos, se os elementos do ponto ns têm o mesmo valor, a gente tem as sequências chamadas sequências simétricas pares, dado por h de ns mais n é igual a h de ns menos n para todo n. Por exemplo, se tivermos um ns é igual a 2, teremos h de 2 mais n é igual a h de 2 menos n. Para, por exemplo, n igual a 0, teremos que o h de 2 vai ser igual a h de 2 e
Para n igual a 1, teremos que o h de 3 vai ser igual a h de 1. Se n é igual a 2, teremos que o h de 4 será igual a h de menos 2. Para todos os valores de n, nesse caso, considerando ns é igual a 2. À direita, vemos ali um exemplo para ns inteiro, a simetria de exemplo de simetria simétrica para ns inteiro e para o valor de ns não inteiro. Ou seja, a gente faz uma reflexão no eixo horizontal. Para o caso especial de ns igual a 0, temos a chamada sequência par, onde h de n é igual a h de menos n para todos os valores de n. Por exemplo, h de 1 é igual a h de menos 1, h de 2 é igual a h de menos 2 e assim sucessivamente. E quando os elementos do ponto ns têm a mesma amplitude, mas o mesmo valor, mas têm sinais opostos, temos que chamamos de sequências antissimétricas, ou seja, o h de ns mais n é igual a menos h de ns menos n para todo n. À direita, vemos dois exemplos, um para ns inteiro, outro para ns não inteiro, ou seja, fazemos uma reflexão tanto no eixo horizontal e depois no eixo vertical. O caso especial, quando ns é igual a 0, temos a sequência ímpar, h de n igual a menos h de menos n para todos os valores de n. Então, fica transformado de Fourier de sequências simétricas pares. Se tivermos a equação 1, a função de transferência h de elevado a j ômega igual ao somatório, a transformada de Fourier do h de n, se quebrarmos esse somatório em menos infinito a menos 1 do h de n é elevado a menos j ômega n mais o h de 0 mais o somatório de 1 a infinito de h de n de elevado a menos j ômega n, fazendo n igual a menos n, obtemos a equação 2 e, considerando h de n é igual a h de menos n, uma sequência par, nós temos a equação encontrada em 3, que é h de 0 mais duas vezes o somatório de 1, n e 1 infinito do h de n cosseno ômega n, ou seja, a transformada de Fourier de uma sequência par é uma função de valor real da frequência, onde o espectro de magnitude vai ser dado por h de elevado a j ômega para quando for maior ou igual a 0 e menos h de elevado a j ômega quando o h de j ômega menor que 0, lembrando que o espectro de magnitude é uma função par da frequência. E o espectro de fase, como a gente tem um componente imaginário igual a 0, vai ser 0 para ômega, no qual h de elevado a j ômega é maior que 0, e acumulando essa troca de fase, e vai ser mais ou menos π para ômega, no qual h de elevado a j ômega menor que 0. Sabendo que ela é indefinida para o h de j ômega igual a 0. Tomando como exemplo uma sequência par, dada por h de n igual a 1 para n entre menos 2 e 2, inclusive, e 0, caso contrário. Lembrando que a sequência par, o h de n igual a h de menos n. À direita, vemos a sua transformada de Fourier, dada por 1 mais 2 cosseno de ômega, mais 2 vezes cosseno de 2 ômega. Uma sequência simétrica par, ela pode ser obtida a partir de uma sequência par, aplicando um delay apropriado, que veremos no próximo exemplo. A transformada de Fourier de uma sequência com delay é a mesma função de magnitude da sequência original, conforme já vimos, e um componente adicional linear com a frequência na função de fase. Aqui é um exemplo de como a gente adquiriu a sequência simétrica par a partir de uma sequência par aplicando um delay de n em amostras. Então, no primeiro gráfico, nós temos uma sequência H de E de n com n variando de menos n a n, que é uma resposta impulso não causal, tendo aí uma sequência par de H de n igual a H de menos n. Após aplicando o delay, temos uma resposta impulso causal a partir do n maior que 0, maior ou igual a 0, e obtemos então a sequência simétrica par, onde o espectro de amplitude dessa nova sequência com delay é igual ao espectro de amplitude da sequência original da resposta impulso não causal, da sequência par. E o espectro de fase é dado pelo espectro de fase da sequência original sem delay menos um n de ômega, aquele componente, acrescentando aquele componente de fase linear na frequência. Dada uma sequência simétrica par, h de n é igual a 1 para n de 0 a 4 e 0 caso contrário. Esse é um caso, um delay do exemplo anterior, onde tínhamos valor 1 para n entre menos 2 e 2. A gente obtém a transformada de Fourier apenas adicionando a função de fase linear menos 2 ômega ao resultado do exemplo anterior para incluir o delay. A transformada de Fourier é dada então por somatório de 0 a 4 de 1 vezes e elevado a menos j ômega n, que pela fórmula da soma geométrica finita obtemos a representação da função de transferência conforme observado. A fase é uma função linear da frequência com inclinação menos 2.
Observação: a sequência par tem fase zero, exceto para os saltos de fase mais ou menos π, causada pela inversão no sinal de amplitude da transformada de Fourier. Se esses saltos são ignorados, nós ficamos com uma fase que é linear com frequência, que será denominada de função de fase linear. Para calcular a transformada de Fourier da sequência simétrica, primeiro tomamos a transformada de Fourier de uma sequência ímpar, onde o h de zero é igual a zero. A função de transferência vai ser dada por menos J2 somatório de 1 infinito do h de n seno ômega n, ou seja, apenas componente do seno é uma função imaginária da frequência, logo uma função ímpar de ômega, ou seja, o h de L para J ômega igual a menos h de L para menos J ômega. O h de L de J ômega só tem a componente imaginária igual a J h de I é J ômega. Como J igual a E elevado a Jπ sobre 2, temos que a função de transferência é igual a h de I, componente imaginário, de E elevado a J ômega, de E elevado a Jπ sobre 2, onde a resposta de magnitude é dada por h de E J ômega, quando essa componente for maior que zero, e menos h de E elevado a J ômega quando for menor que zero. E a resposta em fase vai ser igual a π sobre 2 para ômega, no qual a componente imaginária é maior que zero, e π sobre 2 mais aquela variação de sinal de valores de π, mais ou menos π, para ômega, no qual a parte imaginária é menor que zero. Exemplo de uma sequência ímpar dada por h de n igual a menos 1 para n igual a menos 2, 1 para n igual a 2 e 0 caso contrário, onde sua transformada de Fourier será dada por menos e elevado a j2 ômega mais e elevado a menos 2 vezes j ômega, que é uma função ímpar, igual a menos 2j sendo 2 ômega, onde dado que o j é igual a menos π elevado a menos jπ sobre 2, temos que a transformada de Fourier é dada por 2 vezes seno de 2 vezes a frequência ômega, vezes e elevado a menos jπ sobre 2, onde a parte imaginária é dada por menos 2 seno 2 ômega, só temos a parte imaginária, ou seja, o espectro de magnitude vai ser dado por um módulo dessa componente imaginária, e o espectro de fase vai ser igual a π sobre 2, quando h de I de L elevado a J ômega for maior que zero, ou então quando ômega estiver entre π sobre 2 e π, e vai ser menos π sobre 2 para h de I elevado a J ômega menor que zero, ou para ômega entre 0 e π sobre 2. Uma observação: para sequências ímpares, um salto de π graus sempre irá ocorrer em ômega igual a zero. Como uma função ímpar de ômega, vai ocorrer uma inversão de sinal na função da amplitude em ômega igual a zero. Visualizando graficamente, temos a representação do h de n, do espectro de amplitude dado pelo módulo do 2 seno de 2 ômega, é uma função meia onda de seno com amplitude 2, e o espectro de fase dado por π sobre 2, quando ômega está entre π sobre 2 e π, e menos π sobre 2, quando ômega está entre 0 e π sobre 2. Podemos obter uma sequência antissimétrica a partir de uma sequência ímpar, aplicando-se um delay. Por exemplo, dada uma sequência H0 de n, definida no intervalo de menos m até n, a gente consegue obter uma sequência antissimétrica causal, aplicando-se um delay de m amostras nessa sequência, obtendo um h de A de n, que é igual a h de 0, deslocado em m amostras, de n menos m, para n agora no intervalo de 0 a 2n. Então, obviamente, temos o espectro de amplitude dessa nova sequência igual ao espectro de amplitude da sequência original, sem o delay, e o espectro de fase obtém o argumento da função de transferência de saída menos m de ômega. Ignorando os saltos de fase devido às inversões de sinal na função de amplitude, incluindo aquele ômega 0, ainda temos uma função de fase linear para sequências antissimétricas. Aqui temos um exemplo de uma sequência antissimétrica para NS não inteiro e seus respectivos espectros de amplitude e de fase. A transformada de Fourier é dada logo abaixo e obtendo uma função de transferência igual a seno de 3 ômega sobre 2 mais 2 seno de ômega sobre 2, tudo multiplicado por E elevado no termo de fase menos J 3 ômega mais um fator π dividido por 2. Quando NS for não inteiro, o espectro de fase também terá uma inclinação linear igual a menos NS ômega. Naquela equação da fase, a gente tem aquele parâmetro m
menos m de ômega com m igual a 3 sobre 2. Esses foram os livros usados como referência, principalmente o primeiro, Introduction to Digital Signal Processing, e o segundo, Discrete Time Signal Processing. Muito obrigada, espero ter ajudado e até a próxima aula.